Você já pensou sobre o que aconteceu com aqueles que desempenharam um papel crucial na morte de Jesus Cristo? A história em torno da crucificação de Jesus está impregnada de traição, injustiça e intriga política. Mas o destino final daqueles que estiveram envolvidos em sua morte é igualmente fascinante e aterrorizante. A jornada de Ponce Pilatos, Judá Iscariotes, Rei Herodes e outros personagens não para na ficção RC. Na realidade, seu fim trágico e muitas vezes misterioso continua a raciocinar ao longo do século, servindo como um lembrete sombrio das consequências de suas ações. Hoje exploraremos as complexidades de cada personagem, sua motivação e como suas vidas terminaram de maneira dramática e muitas vezes violenta. Fique conosco neste estudo bíblico revelador, onde cada descoberta promete surpreender e inspire. E no final, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para continuar explorando as narrativas profundas e ricas da Bíblia. Rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, é uma figura infame na história bíblica por seu papel na tentativa de eliminar Jesus como governador da Judéia quando criança. Sob o governo dominação romana, Herodes foi um governante astuto e acreditado, famoso por seus grandes projetos de construção e sua feroz paranoia quando as almas do Oriente chegaram a Jerusalém em busca do recém-nascido rei dos judeus. Herodes, temendo uma ameaça ao seu trono, ordenou o massacre de todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém e arredores. Este ato, conhecido como Massacre dos Inocentes, é narrado no Evangelho de Mateus. Quando Herodes viu que havia sido enganado por os magos, ficaram muito furiosos e ele mandou matar todas as crianças de 2 anos ou menos que estavam em Belém e em todo o seu território. Mateus capítulo 2 versículo 16. O reinado de Herodes foi marcado por uma série de decisões cruéis e de hábeis manobras políticas que garantiram sua posição, mas que também semeou medo e ódio entre os seus súditos. Ele construiu grandes palácios e fortalezas, incluindo a famosa Fortaleza de Massada e a expansão do Segundo Templo em Jerusalém, uma conquista arquitetônica impressionante que pretendia ganhar o favor dos judeus. Mas estas ações brutais, incluindo o assassinato de membros da sua própria família, revelam um governante consumido pela insegurança e pela ambição. O destino de Herodes foi tão negro como a sua vida. Ele sofria de uma doença dolorosa e debilitante que o levou a uma morte agonizante. José, o historiador judeu, descreve sua doença como uma combinação de sintomas terríveis, incluindo gangrena e parasitas. Antes de morrer em um ato final de crueldade, que Herodes ordenou a execução de muitos líderes judeus para garantir que haveria luto na Judéia após sua morte, uma ordem que felizmente não foi executada. A morte do ódio deixou um legado de tirania e medo, mas também abriu a voz para eventos significativos na história de Judéia. Após sua morte, seu reino foi dividido entre seus filhos, o que levou a mais conflitos e instabilidade na região. A tentativa de Herodes de eliminar Jesus falhou, mas suas ações reforçaram o clima de tensão e da expectativa messiânica que permeava a Judéia na época. A história de Herodes nos lembra das forças opressivas e dos desafios que Jesus enfrentou desde o seu nascimento. Sua tentativa fracassada de destruir o Messias apenas destaca a crença cristã na proteção divina e no cumprimento das profecias neste momento sombrio. E esta história cruel leva-nos naturalmente ao contexto mais amplo do Império Romano governado pelo imperador Tibre, cujas políticas e ignorância da situação na Judéia influenciaram profundamente os acontecimentos que levou à crucificação de Jesus. O imperador Tibre, o segundo imperador romano, reinou durante um período de grande transformação política e social no Império, sucedendo Augusto. Após sua morte, Tibre foi reconhecido por sua habilidade militar, mas também por sua natureza reservada e muitas vezes tirânica durante o seu reinado. A província da Judéia foi palco de tensões religiosas e políticas que culminaram na crucificação de Jesus. Apesar de sua posição de poder, Tibre estava amplamente mal informado sobre a situação específica na Judéia, deixando a administração local nas mãos de governadores como Pôncio Pilatos. Onde quer que o corpo esteja, os abutres se aglomerarão. Lucas capítulo 17, versículo 37 ilustra a situação na Judéia, onde a presença romana era frequentemente óbvia. A política do Tibre nas províncias foram marcadas através de uma abordagem de controle indireto, permitindo aos governadores locais gerir questões regionais. Isto revelou-se problemático na Judéia, onde a sensibilidade religiosa e as tensões étnicas exigiam uma abordagem mais delicada. Ponce Pilatos, seu representante, tomou decisões controversas que exacerbaram os conflitos. A falta de intervenção direta de Tibre permitiu que a situação na Judéia se deteriorasse.
levando a episódios de violência e repressão que influenciaram profundamente os eventos bíblicos. Tibre passou os últimos anos de seu reinado em reclusão na ilha de Capri, delegando grande parte da sua autoridade perante os seus conselheiros, em particular a Sejano, que governou em seu nome. Esta reclusão contribuiu para o seu desligamento das realidades das províncias ali, incluindo a Judéia. Seu reinado foi marcado pela suspeita e paranoia, levando à execução de muitos oponentes. A morte dessas pessoas em particular foi um golpe para o Tibre, que passou a desconfiar de todos ao seu redor. No final do Tibre foi trágico e sombrio. Ele morreu em 37 DC em circunstâncias que alguns historiadores descrevem como suspeitas, possivelmente envenenado ou sufocado por ordem de Calígula. Seu sucessor, o reinado de Tibre, deixou um legado misto de competência administrativa e tirania paranoica. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de outra igualmente tumultuada sob o reinado de Calígula. O impacto das políticas de Tibre continuou a raciocinar na Judéia e no mundo romano por muitos anos. A história do Tibre destaca a complexidade e as consequências da liderança imperial no tempo de Jesus. A sua ausência e a sua ignorância da situação na Judéia permitiram que governadores locais como Pilatos tomassem decisões fatais sem supervisão adequada. Este ambiente de instabilidade e opressão nos leva a examinar a vida de Judas Iscariotes, o traidor entre os apóstolos, cuja traição a Jesus é uma das histórias mais conhecidas e comentadas da Bíblia. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, é conhecido principalmente por sua traição, um ato que mudou o curso da história bíblica. História escolhido por Jesus como seu discípulo. Judas era o tesoureiro do grupo responsável pela gestão dos recursos financeiros, porém seu nome virou sinônimo de traição quando entregou Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi para o sumo sacerdote e disse-lhes: o que me dareis e eu vos darei entregue, e eles contaram-lhe 30 moedas de prata. Mateus capítulo 26 versículo 14 e 15. A decisão de Judas de trair Jesus tem sido objeto de muita especulação e debate. Alguns acreditam que ele estava desiludido com a direção que o ministério de Jesus estava tomando, talvez esperando por uma revolução política que nunca aconteceu. Outros sugerem que Judas foi motivado pela ganância. No entanto, a Bíblia também sugere que ele foi influenciado por Satanás, indicando uma luta espiritual mais profunda. Quaisquer que sejam as razões de seu ato de traição, é um dos momentos mais sombrios dos evangelhos. Depois de trair Jesus, Judas foi consumido pelo remorso. Tentou devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, mas eles recusaram. Em desespero, Judas jogou a prata no templo e foi se enforcar. As descrições da morte de Judas Iscariotes nos evangelhos apresentam diferenças notáveis. Enquanto Mateus relata que Judas, após se arrepender de sua traição, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e depois enforcou. Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. O livro de Atos descreve uma descrição mais gráfica morte, mencionando que Judas adquiriu um campo com o dinheiro da traição e, ao cair de cabeça, seu corpo se rompeu, derramando suas entranhas. Atos capítulo 1 versículo 18 e 19. Para reconciliar esses dois relatos, algumas interpretações sugerem que Judas foi enforcado primeiro, como mencionado em Mateus, e que mais tarde, possivelmente por decomposição ou outros fatores, seu corpo caiu e quebrou, conforme os atos do relato. Esta conciliação permite considerar que as duas descrições abordam aspectos ou momentos diferentes da morte de Judas, oferecendo uma visão mais completa do fim trágico do traidor de Jesus. Seu suicídio foi um fim trágico para um dos apóstolos mais infames, e o terreno comprado com a moeda conhecida como Campo de Sangue tornou-se símbolo de sua traição. A figura de Judas Iscariotes provoca profundas reflexões sobre arrependimento e redenção. Sua traição foi premeditada, agir, mas seu arrependimento chegou tarde demais para mudar seu destino. A tragédia de Judas é que ele estava tão perto da fonte do perdão e da graça, mas no final ele escolheu o desespero. Sua vida e morte servem como um alerta sobre as consequências das escolhas e do peso do remorso. A história de Judas nos leva a contemplar a natureza do perdão e da misericórdia divina. Apesar de sua traição, a missão de Jesus continuou cumprindo as profecias e redimindo a humanidade. Esta narrativa sombria e complexa de Judas Iscariotes nos prepara para explorar a vida de José Caifo, sumo sacerdote que liderou as acusações de blasfêmia contra Jesus. Joseph Caif, o sumo sacerdote durante a época de Jesus, desempenhou um papel crucial na prisão e condenação de Cristo. Nomeado pelo procurador romano Valerius Gratus, Caif manteve sua posição influente por quase 2 décadas, que foi raro naquela época. Ele era um governante astuto,
Consciente das delicadas tensões políticas e religiosas em Jerusalém, Cais viu em Jesus uma ameaça à estabilidade e à ordem que ele estava tentando entregar. Confira que era sumo sacerdote naquele ano. Disse-lhes que você não entende qualquer coisa, você não acha que é do nosso interesse que um único homem morra pelo povo e que a nação inteira não pereça. Jean capítulo 11 versículo 49 e 50. A prisão de Jesus foi orquestrada por Caife e outros líderes religiosos que temiam a crescente influência de Jesus entre o povo. Ele estava procurando uma oportunidade para prender Jesus silenciosamente, a fim de evitar uma revolta popular. Judas Iscariotes forneceu esta oportunidade ao liderar os guardas do templo. O jardim da Getsemaní, onde Jesus rezou durante o julgamento de Jesus antes do Sanedrim. Caife liderara as acusações de blasfêmia buscando justificar a sentença de morte. Sua habilidade política e influência foi crucial para convencer Pôncio Pilatos a autorizar a crucificação. Após a crucificação de Jesus, o papel do Cais na história não terminou. Imediatamente ele continuou a exercer a sua influência dentro do Sanedrim, mas a ressurreição de Jesus e o crescimento do cristianismo começaram a desafiar a sua autoridade. Os apóstolos, especialmente Pedro e João, continuaram a pregar em Jerusalém, afirmando a ressurreição de Jesus e atraindo muitos discípulos. Esta fé nova e em expansão representava uma ameaça contínua à ordem religiosa que Caife defendeu. A tradição e alguns relatos sugerem que Caife experimentou arrependimento tardio. Disse que com o tempo ele refletiu sobre suas ações e começou a questionar a justiça do julgamento de Jesus. Porém, a Bíblia não fornece detalhes sobre o fim de sua vida, que ele foi destituído de sua posição como sumo sacerdote logo após a crucificação, o que pode ter contribuído para sua introspecção e seu remorso. Sua morte permanece um mistério, mas seu legado é marcado pela tentativa para silenciar aquele que se tornou o salvador do mundo. A história de Joseph Caife destaca o conflito entre o poder religioso e a verdade divina, exemplificando como o medo e a política podem levar à injustiça. Sua narração nos leva a refletir sobre a complexidade das decisões humanas e as consequências que elas podem gerar. Este tema nos leva ao próximo homem responsável pela morte de Jesus Cristo, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, é uma figura central na condenação de Jesus Cristo. Nomeado pelo imperador Tíbrio, Pilatos administrou a região com mão de ferro, entrando em conflito com os líderes judeus. Seu papel no julgamento de Jesus foi crucial diante da pressão dos líderes religiosos e da multidão. Ele cedeu e autorizou a crucificação de Jesus, lavando simbolicamente as mãos em uma tentativa de se livrar da culpa. Pilatos, vendo que não conseguiu nada além de que o tumulto aumentava, pegou água e lavou as mãos na frente da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste, só você é responsável por isso. Mateus 2724. O governo de Pilatos foi marcado por diversas polêmicas que vão desde sua severa repressão às revoltas até sua insensibilidade cultural. Ele ordenou a instalação de escudos romanos com as imagens do imperador em Jerusalém, causando a indignação dos judeus que consideravam isto como uma violação das suas leis religiosas. Pilatos também desviou fundos do tesouro do templo para construir um aqueduto que levou a tumultos violentos. Este episódio ilustra claramente a gestão conflituosa e impopular do destino final de Pilatos. Permanece envolto em mistério e debate. Uma das versões mais aceitas é que ele foi chamado de volta a Roma pelo imperador Tíbrio devido às suas ações impopulares e à crescente instabilidade na região. Há testemunhos segundo os quais ele foi julgado, mas o resultado é incerto. De acordo com alguns relatos históricos, Pilatos foi exilado para Gol, atual França, onde finalmente cometeu suicídio. Esta versão é apoiada por Eusébio de César, um dos primeiros historiadores da Igreja, que escreveram que Pilatos, atormentado pela culpa e por seus fracassos, acabou com sua vida. A história de Pilatos não termina com seu governo. Seu nome e suas ações surgem na história bíblica como aquele que autorizou a crucificação de Jesus Cristo, carregando um legado de infâmia e controvérsia. A interação de Pilatos com Jesus é uma das mais dramáticas dos evangelhos. Quando ele foi questionado, Jesus respondeu: que você diz que eu sou um rei. Na realidade, é por isso que nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. João 1837. Isso intrigou Pilatos, que encontrou em Jesus um homem diferente de todos aqueles que ele havia julgado antes. Porém, as pressões políticas e sociais prevaleceram sobre sua tentativa de agir com justiça. Embora Pilatos tentou lavar as mãos da responsabilidade, a história bíblica e a tradição cristã nunca o exoneraram. Sua tentativa de apaziguar as multidões resultou na maior injustiça da história.
A morte de Jesus foi um acontecimento que transformou o curso da humanidade e Pilatos foi um ator central neste drama. Então o relato de Pilatos naturalmente nos leva a outros personagens-chave nesta história, como Cassius Lenus, o centurião, que desempenha um papel crucial na conclusão trágica. Cassius Lenus, um centurião romano, é lembrado na história bíblica como o chão que perfurou o lado de Jesus com uma lança durante a crucificação. Este ato, registrado no Evangelho de João, pretendia garantir que Jesus estava realmente morto, mas um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Jean 1934. Acredita-se que este soldado foi Cassius Lenus, cujo gesto teve profundas repercussões tanto para ele como para os acontecimentos subsequentes. A ação de Cassius Lenus não foi simplesmente uma execução militar, marcou uma viragem decisiva. Na narrativa da crucificação, a mistura de sangue e água que fluía do lado de Jesus foi interpretado por muitos como um símbolo da humanidade e da divindade de Cristo, e a lança tornou-se um artefato sagrado para Lenus. Este momento foi transformador. Os relatos apócrifos e tradições posteriores sugerem que ele experimentou uma conversão reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Este reconhecimento é frequentemente atribuído à sua presença na crucificação e aos eventos sobrenaturais que testemunhou após a crucificação. A vida de Cássio Leno tomou um rumo inesperado, de acordo com a tradição cristã. Ele se converteu ao cristianismo adotando o nome Longin e tornando-se um fervoroso discípulo de Jesus. Sua história é de redenção e de transformação de soldado romano em cristão devoto. Longinus foi perseguido por sua fé recém-adquirida, de acordo com algumas fontes. Ele foi capturado pelas autoridades romanas por sua pregação e sua recusa em renunciar ao cristianismo. A firmeza em suas crenças e sua propagação do cristianismo fizeram dele um alvo. Ele teria sido torturado e finalmente decapitado por sua fé. A história de seu mar reforça seu status como um símbolo de fé e coragem no cristianismo primitivo. A tradição cristã também relata que antes de sua morte, Longinus realizou vários milagres que aumentaram ainda mais sua veneração entre os primeiros cristãos. Ele é comemorado como santo e mártir e seu dia de festa é celebrado em várias tradições cristãs. A lança que ele usou para perfurar Jesus, conhecida como a lança do destino, também se tornou um artefato de grande importância religiosa e histórica. Disse que foi curado de cegueira parcial quando foi salpicado com o sangue de Jesus durante a crucificação. Esta cura física foi acompanhada de iluminação espiritual, levando-o a abandonar a vida militar para se dedicar à difusão do cristianismo. A jornada de Cássio Leno, de centurião romano a cristão, destaca o poder transformador da fé e a complexidade das figuras históricas associadas à crucificação de Jesus. Sua história nos convida a refletir sobre as profundas mudanças que podem ocorrer na vida de uma pessoa através de um encontro com o divino. A história dos personagens envolvidos na condenação e crucificação de Jesus Cristo nos oferece uma oportunidade única de refletir sobre a justiça e a misericórdia divina de Pôncio Pilatos, que tentou lavar as mãos da responsabilidade, a Judas Iscariotes, que sucumbiu ao peso da traição. Cada figura revela diferentes facetas da natureza humana e sua interação com o divino. A justiça divina é um tema complexo e multifacetado na Bíblia. Deus, como juiz supremo, vê além das ações externas, discernindo corações e intenções. A traição de Judas, por exemplo, não foi apenas um ato de deslealdade, mas também um cumprimento das escrituras essenciais ao plano divino de redenção, porque é necessário que tudo o que está escrito se cumpra. Lucas 2444 sublinha a inevitabilidade dos acontecimentos no plano de Deus, ao mesmo tempo que a misericórdia divina se revela poderosa e presente mesmo diante de traições e injustiças extremas. Deus oferece redenção e perdão. A restauração da pedra após sua negação é um testemunho desta misericórdia, onde Jesus lhe dá uma nova chance de reafirmar sua fé e seu compromisso. Essas histórias bíblicas nos convidam a refletir sobre a interação entre justiça e misericórdia divina. O julgamento de Deus não está separado de sua misericórdia, ambos andam de mãos dadas, equilibrando perfeitamente as ações dos personagens, por mais sombrios que sejam. São usados por Deus para manifestar sua glória e cumprir seu propósito. O sofrimento e a morte de Jesus, embora resultantes da injustiça humana, transformaram-se na maior ato de amor e redenção, oferecendo salvação. A todas essas reflexões nos encoraja a examinar nossas próprias vidas e escolhas. Como respondemos à injustiça, procuramos oferecer misericórdia. A história de Cais, por exemplo, nos lembra que mesmo aqueles que se opõem a Deus podem ser o objeto de sua misericórdia se houver arrependimento sincero. Se você gostou
Deste vídeo clique em um dos 2 vídeos que aparecerão na tela para continuar nos seguindo. Tenho certeza que será inspirador. Obrigado por ter parecia que Deus te abençoe.